Boa noite a todos, boa noite aos companheiros do GECAL, do Itaipuaçu. Estamos iniciando a nossa transmissão da nossa live, do nosso estudo. E nós entramos, faltam-nos ainda 4 minutos para que a gente dê início ao nosso trabalho, ok? Enquanto isso, nós vamos nos ambientando com a música, ok? Boa noite, Marise. Boa noite aos companheiros do GECAL. Boa noite, Robinho, meu parceiro, fiel. Deus te abençoe. Grande abraço, meu irmão. Dentro de 3 minutos nós vamos iniciar, tá? Passa rápido. Boa noite a todos que estão chegando agora. Nós já vamos dar início. Mariana, tá bom. Bom, nós vamos dar início com a nossa leitura de página e a prece inicial. E vamos contar com a colaboração de sempre, né, da nossa filha Mariana, que já é conhecida de boa parte de quem está nos acompanhando, se não de todos, né? E nós vamos passar então a palavra para ela iniciar o nosso trabalho, ok? Vamos ver. Boa noite a todos, bom revê-los. Vamos iniciar então com a nossa leitura de página no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 42. Glória ao bem. Glória, porém, e honra, e paz a qualquer obra, o bem. Paulo, Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo faz crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis
e sanguinolentos. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição, uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, unir nossos pensamentos nessa corrente de amor, vibrando positivamente para todo o nosso lar, todo o nosso planeta, Senhor, que nesse momento passa por dificuldades. Pedimos, Deus, que nesses últimos dias do ano possamos repensar nossas atitudes, rever nossos comportamentos e, principalmente, Senhor, reafirmar a nossa fé, nossa esperança. Pedimos que continue abençoando nossas famílias, nossas casas espíritas, toda a humanidade, Senhor. Que possamos ter forças para superar os momentos difíceis, sabedoria para fazer as melhores escolhas. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, estamos agora assumindo essa enorme responsabilidade de conduzir esse momento, que é um momento que estamos encerrando praticamente as atividades do nosso ano. Estamos finalizando um ano difícil, com muita dificuldade, muitos desafios, e por conta dessa situação de pandemia que nos afastou das atividades mais rotineiras que nós comumente temos, né? Nas nossas casas espíritas, no movimento, nas visitas fraternas que normalmente participamos, enfim. Mas estamos, né? Muitos estão desejando que esse ano acabe logo, o mais rápido possível. Calma, ainda faltam 4 dias, não é isso? E muitos esperam que o ano 2021 seja totalmente diferente deste, não é isso? Pelo menos em quem nós temos possibilidade de dialogar, pessoas que estão postando mensagens pelas redes sociais, todos, de um modo geral, almejam um ano 21 em melhores condições. Todos, praticamente ou pelo menos uma grande maioria, estão apostando nas vacinas, no seu resultado positivo, que nos permita, de alguma forma, retomarmos a nossa, entre aspas, normalidade. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Bom, nós estamos falando aqui para
particularmente para uma comunidade espírita. Mas nós sabemos que essas lives, esses vídeos, esses estudos permanecem de forma pública nas páginas das casas espíritas, no Facebook, no YouTube, e continuam recebendo acessos, visualizações, compartilhamentos. E isso vem alcançando, melhor dizendo, um público não espírita. E isso, particularmente para nós, é muito bom, porque nós precisamos ver o outro lado da moeda. Conhecemos muitas pessoas que, nesse momento, têm um discurso assim pessimista, né, do que nós estamos vendo. Para essas pessoas que assim se comportam de forma pessimista, foi um ano de tragédia, de mortes, de inúmeras situações difíceis. Um ano que realmente deveríamos apagar da nossa memória. E o pessimista é aquele que se caracteriza por estar sempre vendo as coisas pelo lado negativo. Não é? Eu diria que o pessimista é uma disposição mental. É aquela pessoa que já traz em sua mente essa predisposição de achar que nada vai dar certo, que ele não pode realizar nada, que ele não consegue, que ele não merece. É uma visão doentia da vida, né? O pessimista é um doente psicológico. Mas, sim, é forçoso reconhecermos que este ano, de fato, devido a essa doença que está ceifando milhares e milhares de vidas, né? Destruindo sonhos, expectativas, né? É verdade, nós não podemos negar, é uma realidade. Mas, e nós espíritas? Se nós olharmos para trás, o que nós vemos nesses últimos 12 meses? O que nós percebemos? Olha, eu arrisco dizer que foi um ano de oportunidades. Foi um ano de muita solidariedade. Foi um ano que nós tivemos que nos reinventar. Nós, espíritas, movimento espírita, necessitou se reinventar. E nós descobrimos um grande nicho que estava aí, pronto para ser usado, essa tecnologia, que tenho certeza de que é uma ferramenta que daqui para frente será indispensável. E como eu disse, foi um ano em que as pessoas, muitas pessoas, não foram só os espíritas, não foram só os evangélicos ou os protestantes, ou somente os católicos, não. Foram pessoas comuns, que não hasteavam nenhuma bandeira de religião, mas que tiveram atitudes, se dispuseram, dentro da sua realidade, dentro das suas limitações, disponibilizar o seu tempo, os seus mínimos recursos, as suas ideias, para angariar junto a outros corações que, de igual forma, sensibilizados pelas dificuldades que estão campeando no mundo inteiro. E quando nós, todos os dias, acessamos notícias dessa natureza, de organizações, de instituições não governamentais, de movimentos religiosos, pessoas, né,
comuns. Então, se nós pudermos olhar o outro lado da moeda, nós vamos verificar que foi um processo, ainda que imposto pela situação que nós estamos aqui trazendo e vivendo, mas que precisamos ver com esses olhos mais atentos das oportunidades que surgiram e que vão ficar repercutindo, pelo menos é o que nós esperamos. Aliás, bem recentemente, nós ouvimos de um companheiro, aliás, de mais de um companheiro, em alguns companheiros do nosso movimento espírita particularmente, que nós não seríamos mais os mesmos depois deste ano. Eu gostaria, sinceramente, de acreditar que isso seja verdade. Que a humanidade, após ter passado por essa... Está passando ainda, que ainda não terminou, né? É verdade. Passando por essa dura prova, que ela, né, pudesse ter outro tipo de percepção da vida, da sociedade, das pessoas. E, especialmente, de si mesma. Né? Mas, infelizmente, não nos parece que isso irá ocorrer, pelo menos, de forma imediata, como alguns desejam, como alguns acreditam, porque bastou para que os números dos casos da Covid e também os casos de morte pela Covid diminuíssem, para que nós víssemos a tragédia que ocorreu, o que está ocorrendo. Todos os números voltaram a crescer. E nós sabemos do que vai ocorrer na primeira quinzena de janeiro. Todos nós sabemos. Porque toda essa exposição desnecessária que estamos vendo nos jornais, na televisão, nas redes sociais, em todo o Brasil, não é exclusivo do Rio de Janeiro, isso fatalmente, esses casos de novas contaminações desses grandes grupos, vai aparecer na estatística da primeira quinzena de janeiro. Bom, então isso me faz crer que essa mudança, essa transformação, não será de forma imediata e não será de forma coletiva. O que nós esperamos, pelo menos, é que, de forma individual, nós espíritas que temos uma visão mais ostensiva e extensiva dessas intercorrências, pois que não é a primeira vez que essa situação ocorre. Já houveram outras bem semelhantes a esta. Particularmente a chamada gripe espanhola, que matou gente que foi mole. Bom, então, o que nós precisamos rever é o nosso próprio posicionamento. Porque nós temos uma inclinação natural a esperar que o outro mude, que o outro se conscientize, que o outro se mobilize. Mas a doutrina, o espiritismo, nos convida a uma ação íntima, de foro íntimo. Então somos nós que vamos ter que buscar entendimento para buscar motivação a essa mudança. Bom, mas o fato é que estamos falando dessa visão negativa, não é? Desse comportamento negativo. Porque tudo vai se somando. Nada é o acaso. O que estamos vendo são apenas efeitos. Não é? Mas o negativo, ele tem um poder de nos impactar mais. O negativo.
O negativo tem o poder de produzir emoções de maior duração. Apenas para nós entendermos onde eu quero chegar. Você vai para o seu trabalho, acorda bem, pega a condução na hora certa, sem atraso, chega na hora certa, tudo certo para você. Até o iniciozinho da tarde está tudo dando certo, você está dando conta das suas tarefas, né? Mas, por alguma razão, uma atividade não deu certo. Bom, aí você fica remoendo aquilo, né? É de nós mesmos, né? O nosso psicológico fica atormentado quando os nossos desejos, os nossos projetos, as nossas ideias não se materializam. E aí você volta para casa insatisfeito. Ao chegar em casa, a esposa, o esposo, o filho, ou quem quer que seja, o pai, a mãe, pergunta: como é que foi o seu dia? Aí você diz: foi horrível o dia. Foi horrível. Mas por que foi horrível? Aí você vai lembrar que aquela tarefa, aquele problema, você não deu conta. Mas espera aí. Mas e as coisas que você deu conta? As tarefas que você realizou? Os projetos que você concluiu durante todo o seu dia? Não lhe impactou, não foram mais do que suficiente para enebriar aquele momento ruim? A mesma coisa quando nós estamos assistindo um filme e aí tá tudo indo certinho, né? Porque na nossa mente o mocinho sempre tem que ganhar. O galã sempre tem que terminar com aquela atriz, né? A gente está sempre... Há um certo, né, idealismo na arte da nossa visão, que eu quero dizer, não do autor. E a gente às vezes fica pensando: poxa, que filme maravilhoso, mas no final, no encerramento, o filme não acaba como a gente esperava. Aí você volta, né? Acha o filme horrível. Aí você fala para todo mundo: ó, não vai assistir não, vocês não vão gostar. Mas o filme que levou 2 horas de duração, durante 1 hora e 55 minutos, você adorou. Você se divertiu. Mas os últimos 5 minutos fatídicos na sua interpretação foram suficientes para você achar que foi tudo ruim. Então nós temos essa inclinação natural, né? Tem um caso de uma jovem que passou meses, seus familiares, seus pais, fazendo economias para fazer uma grande festa dos seus 15 anos. Né? É um grande sonho toda menina, né? Fazer uma festa de 15 anos e chamar todos os seus amigos, convidados, ter o que beber, ter o que comer, as pessoas bem vestidas. É um sonho que todo pai, inclusive, quando pode, tem recursos, ele também gosta de fazer isso. Porque a felicidade dos filhos é a nossa felicidade também, não é verdade? Bom, e assim aconteceu. O grande dia chegou, tudo organizado, a festa iniciou, a jovem, com os seus amigos, com os seus parentes, era pura alegria. As melhores músicas, as bebidas para os diversos tipos de sabores, a comida, o melhor que poderia ter, enfim. Essa jovem era pura alegria. Até que, lá para as 11 horas da noite, 11h30 da noite, chegou uma outra jovem. Ela parou. Quando viu aquela pessoa entrando, aquela jovem, ela parou e perguntou a quem estava próximo: quem convidou esta pessoa? Quem convidou fulana? Ninguém soube responder. Mas o fato era que era uma pessoa não grata. E ela ficou revoltadíssima.
criou aquela situação para ela. Aí, no auge da sua insatisfação, ela diz o seguinte: para mim acabou a noite, acabou. A festa para mim acabou. E aí ela se retira, aí é aquele caos, imaginemos, né? Bom, trouxemos esse exemplo para mostrar como as questões negativas em nós têm uma repercussão de maior duração, né? Então, aquele fato que se deu na festa, que foi capaz de trazer a desarmonia, a tristeza para essa jovem aniversariante, foi porque teve um fato no passado, de alguns anos atrás, e que ficou registrado na sua consciência, nos seus sentimentos, ficou guardadinho lá. Até que foi estimulado, ressurgiu todo aquele momento pelo fato da presença daquela outra jovem. Então a reflexão que a gente deve fazer é o seguinte: tudo que foi programado, organizado, estava em execução, todos aqueles convidados, seus amigos, a alegria, a boa música, não foram capazes de suprir um estalar de dedos no tempo. Uma única pessoa foi capaz de desestruturar aquela jovem, enquanto que todos os outros, amados por ela, não foram suficientes. Então nós precisamos rever essas coisas, né? Então o negativo, ele tem uma extensão e ocupa um espaço muito grande em nós. E se nós que estamos chegando ao final deste ano, ainda com essas repercussões de dor, de tragédia, será que nós vamos levar tudo isso, nosso psiquismo doente, enfermado, por essas intercorrências para o ano que vem? É isso que nós queremos. Porque também nós vamos encontrar pessoas que, pelo simples fato de se encerrar um ano e iniciar outro, que as coisas serão novas. Será ano novo, vida nova. Quantas pessoas acreditam nessas coisas? Quantas pessoas acreditam que as cores são capazes, têm poder sobre as nossas vidas? Nós acreditamos muitas das vezes que na final do ano, na virada do ano, botando branco, uma roupa branca, que a paz vai se instalar. Pelo menos no meu entorno. As pessoas acreditam que pelo fato de usar o amarelo, ele vai arrumar um emprego, ele vai ser promovido na empresa, vai um cargo melhor, porque as pessoas acreditam que o amarelo está ligado, né, ao financeiro positivo. Mas há aqueles também que acreditam que o vermelho vai resolver a sua vida solteira, que vai encontrar a sua alma gêmea, a sua cara metade. Então, companheiros, a gente fica vendo essas coisas. Ainda há aqueles, não sei se o farão esse ano, né? Dadas as recomendações, ainda que uma boa parte não estão atendendo a essas recomendações dos órgãos competentes para nos orientar neste momento. As pessoas acreditam que pular 7 ondinhas na praia, que as coisas se melhorarão. Os seus desejos, como num passe de mágica, serão realizados. Já conversei com uma pessoa, o que passa na cabeça quando ela pulava
cada ondinha. E ela me explicou, cada onda que você pule, e tem que ser 7, tá? Não pode ser menos e não pode ser mais. Tem que ser 7. Não pode ser 6, não pode ser 8. Cada onda que você pule, você faz um pedido. Não sei a quem. A Deus? Não sei. Provavelmente. Então, a primeira ondinha, que eu passe no vestibular para a faculdade X. A segunda ondinha, que eu arrume um bom emprego. E cada ondinha daquela, ele vai fazendo um pedido que naturalmente são pedidos materiais. Comprar casa própria, fazer uma viagem, casar. Coisas pertinentes à nossa condição de encarnar. Enquanto que nós ficamos imaginando, se fosse o caso, de pular cada onda dessa, e se de fato haveria alguém que em cada onda que pulasse, pedisse, a primeira onda, Senhor, que eu seja mais paciente. A segunda onda, que eu seja mais tolerante, que eu seja mais fraterno, mais amigo, mais caridoso. Olha só, 7 pedidos de ordem moral. Será que as pessoas pedem essas coisas? Que a gente possa refletir sobre isso. Porque dentre as pessoas, que é um público muito grande, que praticam esses ritos, vamos encontrar muitos espíritas. Olha só, hein? Muitos espíritas ainda que fazem essas coisas. Bom, estamos aqui para julgar ninguém, pelo amor de Deus. Apenas estamos refletindo comportamento. Porque a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, é um roteiro comportamental. Não é um discurso de tribuna. Não é ensinamentos que tem que ficar apenas em nossa mente e em nossos lábios. Porque senão, não se faz um ano novo, uma vida nova, tendo as mesmas atitudes. Ou sendo indiferente. A indiferença não constrói nada. A indiferença só colabora com o mal. Porque lá na questão oferecida por Allan Kardec aos imortais, quando ele queria saber por que o mal ainda prepondera na Terra sobre o bem, e os espíritos responderam: por fraqueza dos bons. Então, estar indiferente, ficar em cima do muro, não, mas eu não faço mal. Mas nós precisamos fazer o bem. O não fazer o bem já é o mal. Então, é essa questão que nós precisamos rever. Bom, então vamos seguir aqui. Se nós estamos falando que esse negativismo, esse pessimismo é uma disposição mental, nós precisamos buscar reeducar a nossa mente. Se nós espíritas, eu conheço alguns que têm uma certa aversão à forma, ao método do espírito Joana de Ângeles, nas suas palavras mais elaboradas, porque é um espírito erudito, que não consulta, mas se nós nos dispusermos a estudar a série psicológica, o homem integral, quando ela nos apresenta os processos, a necessidade do autoconhecimento, do auto-perdão, é tudo autodespertamento. São situações que nós precisamos buscar como meio de reeducar a nossa mente. Porque tudo que nós realizamos
vem primeiro da mente. É a mente que gera tudo. Todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos são promovidos, estimulados por uma mente sadia ou doente. Então, se nós temos condições de buscar, refletir sobre esses temas, por que não buscar? Já que nós estamos representando uma doutrina que nos convida de forma permanente à instrução, ao conhecimento, à edificação do pensamento, à verticalização do nosso pensamento, porque nós ficamos aqui, ó, na Ih, caramba, não saiu. Nessa nossa faixa aqui, né? Vocês entenderam? Eu fico tão assim, animado, né? Eu estou falando. Às vezes eu quero falar difícil, sabe? E às vezes a gente se enrola. E não vai sair, daqui a pouco sai. Então nós precisamos, ó, botar o nosso pensamento para o alto, buscar as boas inspirações. Porque o positivo não está na terra, não. O positivo vem do alto, vem de Deus, vem de Jesus, dos benfeitores. Ao nosso lado, vez por outra, de companheiros nossos mais lúcidos, mais equilibrados. Eu queria falar horizontalidade, né? Mas tudo bem. Então, veja, precisamos reeducar a mente. Como? Buscando novos conceitos, novos paradigmas. Pois que a esperança ensinada, extraída do Evangelho de Jesus e esmiuçada, promovida dentro da doutrina espírita, não é esperança de esperar, é esperança de esperançar. É esperança de agir, de se movimentar, de construir. Então, vamos encontrar no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas, uma afirmação. Diz assim, fé, 2 pontos, mãe da esperança e da caridade. Então, Jesus disse assim, edificai a casa sobre a rocha. Ele estava falando da fé. A fé espírita, comumente definida como raciocinada. É muito bonito, né, usar esse termo. A minha fé é raciocinada. Bom, desde que este raciocínio lhe favoreça a uma construção, a um modelo de comportamento de vida para melhor, muito bem, está tudo certo. Agora, de nada vale você se revestir desse título de fé raciocinada, de ter o conhecimento e não fazer valer, fazendo com que ter uma nova proposta de vida, de atitudes, de pensamento. Então, a gente vê que não é tempo de doutrina espírita que vai resolver essa situação. É o querer, é a vontade. Então nós temos que ter essa esperança em dias melhores, porque nós já temos algumas convicções. Nós já temos algumas certezas absolutas. Nós espíritas temos algumas certezas. E essas certezas são motivadoras, nos trazem esperanças. Por exemplo, somos criaturas divinas e imortais. Que é melhor certeza do que esta? Nós somos divinos. Lembra Jesus? Vós sois deuses. Com D minúsculo. Nós somos co-criadores. Na verdade, a gente destrói mais do que cria, né? Com as nossas ações, infelizmente. Mas Deus nos capacita, ou
nos deu todas as condições para desenvolver essas possibilidades criadoras. Então nós somos divinos e imortais. Mas, Walter, qual é a novidade? Todas as religiões são espiritualistas. Sim, está afirmado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na introdução e na sua conclusão também. É verdade. Mas a imortalidade dentro do Espiritismo deixou de ser tese, deixou de ser uma imposição teológica para ser fato comprovado. Foram os próprios imortais, as almas dos homens que viveram na Terra, que vieram estar conosco, dizer de como se encontram. E para melhor esclarecer esse ponto, eu convido aquelas pessoas que queiram consultar a segunda parte do livro Céu e Inferno, que são aqueles testemunhos, aquelas evocações que Allan Kardec fez, e que tem lá todos os tipos de espírito e as condições que se encontram, começando pelos espíritos felizes até aqueles vivendo dores atrozes. Porque essa imortalidade, dentro da ótica espírita, é a continuidade natural da nossa existência, apenas fora do corpo físico. Estaremos com o corpo espiritual, segundo Paulo de Tarso, vivendo, trabalhando, nos relacionando com os nossos afins no mundo espiritual. Então, essa certeza é fantástica para nós. O segundo ponto de certeza a nos motivar é: nós somos criados, nós todos fomos criados para a felicidade e para a perfeição relativa. Veja bem, companheiros, isso também é uma certeza, é uma convicção. Todos nós fomos criados por Deus com esse destino, com essa fatalidade de atingirmos essa perfeição relativa e sermos felizes. Enquanto isso não acontece, nós temos condições de viver relativamente esta felicidade, essa paz. Né? Bom, uma outra convicção ainda é que a nossa existência aqui é um instante na eternidade. Uma encarnação mais longeva que possa ser é apenas um instante no infinito de anos, de eras que ainda temos pela frente. Então, às vezes, as dores, os problemas, os desafios, as provas, é apenas para nos qualificar melhor na continuidade do tempo, nas reencarnações, já que todas as reencarnações do espírito são solidárias. Cada uma se soma à outra que vem. Então, tudo que eu estou passando hoje é efeito de causas produzidas por nós mesmos. Nós não temos mais o direito de elencar responsabilidade alheia. Demônios, sabemos que não existem. São apenas espíritos como nós, que cedo ou tarde haverão de vergar-se à lei do progresso e da evolução. E assim como nós, que aqui estamos buscando melhor compreender a vida através da proposta espírita e buscando os recursos anímicos da vontade, da projeção mental, eles também vão desejar. Porque se não for de um jeito, será de outro. O fato é que todos chegarão lá. Conforme disse, as aflições são efeito das nossas ações. Então, olha só, às vezes a gente fica imaginando que
Eu tenho que fazer o bem agora, né, fazer a caridade, né? Nós espíritas, às vezes, temos essa visão assim muito, sabe, muito estreita, muito imediatista, né? E às vezes nós projetamos as coisas para o futuro, muito longe. Não, eu estou fazendo bem agora para que numa próxima encarnação eu venha em condições melhores. Olha só, o efeito, a resposta do bem que fazemos é imediata. É imediata. Assim como às vezes fazemos besteiras, o efeito também vem nessa própria encarnação. Não precisamos esperar outra. Nós temos que resolver e dar conta dos problemas quando surjam. E estamos tendo uma grande oportunidade de enfrentar essas situações, de levar uma palavra de esperança para as pessoas, não engrossar essas fileiras desse discurso negativo, pessimista, doentio das redes sociais. Às vezes, sem que nos damos conta, a gente compartilha ideias totalmente descabidas. Então nós temos que ter essa responsabilidade de fazer com que o mal que chegue até nós pare aqui. E não a gente dê curso para que ele siga. Não, absolutamente. E a questão também eu diria que é a mais importante, convicção espírita, é que Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. Isso está lá nos atributos da divindade, na primeira parte do Livro dos Espíritos. Veja, Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. Não nos acontece nada, absolutamente nada, que não esteja sob o olhar amoroso de Jesus, que é aquele que é a ponte com a divindade. Jesus é um espírito crístico. Ele dialoga diretamente com o Pai. Então nós precisamos buscá-lo como referência, como paradigma conceitual para uma vida saudável e feliz. É para isso que Jesus veio. O Evangelho de Jesus é o GPS, né, que vai apontar para o ponto certo, o caminho certo. E Jesus se coloca dessa forma, né? Eu sou o caminho. Ele é o caminho, não é um caminho, não. Ele é o único. Mas isso não quer dizer que você, para buscar esse caminho, tem que ser cristão. Não! É uma interpretação teológica muito separatista, que separa as pessoas. Jesus veio convergir, trazer para o centro, para junto à coletividade. Então, o caminho é o caminho proposto por ele. Você não precisa ser cristão, você não precisa participar de nenhuma religião, porque é bem diferente você ter uma religião e praticar religiosidade. Porque religião é rito, é templo, são métodos, né? Doutrinas. Isso é religião. Religiosidade é vivência, é prática, é sentimento. É isso que Jesus diz. Quando ele se diz o caminho, e os espíritos apontam, dentro da obra espírita, com ele sendo o modelo e guia da humanidade, não é dos cristãos, é da humanidade. Né? O tempo está avançando, viu? E ainda temos muita coisa. Mas se não atingirmos a nossa meta, não temos problema com isso, não, tá? O importante é que o que estamos recebendo como inspiração e vocês nos acompanhando, que a gente possa pensar. Porque as mudanças, sobretudo as morais,
comportamentais. É um processo. São passos de uma grande caminhada. Às vezes, né, ingenuamente, a gente dá 2, 3 passinhos, como aquela criança dúbia que dá os seus primeiros passos e quer correr. Já repararam isso? As crianças, meus netos, agora eu estou convivendo com isso, agora já passaram por essa fase, mas a minha netinha, quando tinha 9 aninhos, já deu os primeiros passinhos. 9 meses. Deu os seus primeiros passinhos, já queria correr. E caía, se esborrachava, né? E às vezes nos comportamos assim. Adultos imaturos. A gente entra para a doutrina espírita imaginando que em 6 meses a gente resolve a nossa vida. Que a gente vai sair correndo, moralmente falando, né? Desenvolvendo virtude aqui e ali, praticando bem aqui e ali, socorrendo a todos. A primeira missão é dar conta de nós mesmos. O primeiro a ser socorrido somos nós. Por aqueles que já estão em melhores condições hoje. E amanhã seremos nós, nessa mudança de posição, a socorrer outros. Porque nós fazemos parte de uma grande engrenagem, de uma grande corrente do bem, aonde um elo puxa outro. Nós temos que ver a vida e olhar e praticar a vida de forma coletiva. E não apenas, ainda que todo esse processo comece em nós. Ok? Apesar de tudo, a vida segue seu curso, naturalmente. E as mudanças que nós idealizamos para o ano que vem, é sempre o ano que vem, já repararam? Assim como começar com uma dieta, a caminhada, fazer caminhada, é sempre na segunda-feira. Aí sempre projeta, não, segunda-feira eu começo a minha dieta. Ele só não sabe, ele só não diz qual é a segunda-feira, de qual mês, de qual ano. Porque entra segunda-feira, essa segunda-feira e ele nunca tem tempo, não se organizou, enfim, tem série de problemas e nunca começa. A mesma coisa se dá com os nossos processos, os nossos projetos íntimos, como foi o objeto da nossa fala no início aqui, do nosso estudo. Então, nós temos que dar os primeiros passinhos, curtos, mas seguros, que sejam definitivos. Porque não adianta você dar 10 passos à frente e ter que voltar 20. É devagar. Essa renovação, ela vai ocorrer. Então, para que ela ocorra, nós precisamos trazer alguns questionamentos. Por exemplo, eu preciso mudar? É uma pergunta que cada um precisa fazer-se. Porque às vezes temos pessoas nos acompanhando agora que podem imaginar, eu estou muito bem assim. Eu não necessito mudar. Porque às vezes o orgulho, a vaidade, sabe? Meio que põe sombras, uma névoa nesse olhar, nessa percepção. E às vezes ficamos chateados com os companheiros que nos dizem, olha, você precisa ter mais paciência, você precisa se acalmar, você está muito agressivo, você está muito intolerante. Já repararam? A gente fica magoado com o companheiro. Tem uma página de Emmanuel, numa desses livros que compõem a série Fonte Viva, né? Fonte Viva, Vinha de Luz e outros, que ele fala, né, do obsessor. Que o obsessor exerce uma função extremamente estratégica em nós. Porque ele fala-nos a verdade, enquanto que o amigo passa a mão na nossa cabeça. A gente fala bobagem, comete erros e o amigo está ali abraçando, né? Quer ficar bem com você, não vai falar nada. Então, às vezes, nós precisamos estar ao lado de pessoas mais responsáveis com a verdade. Agora, é claro, né? A verdade também, se não souber ser colocada, também agride, machuca, fere. Eu escrevi um livro há 2 anos atrás e eu coloquei lá, eu fiz uma citação que
a questão mais desafiadora é falar a coisa certa, do jeito certo, com a pessoa certa, na hora certa. Falar a coisa certa, do jeito certo, com a pessoa certa, na hora certa. Isso é extremamente difícil. Tire uma dessas variantes aqui, acabou o problema. A comunicação está complicada, comprometida. Então, tudo bem. Partindo do princípio que você se autoanalisou, o autoconhecimento proposto por Santo Agostinho lá no livro dos Espíritos, como meio de se progredir nesta vida, você precisa conhecer-se, identificar as possíveis virtudes. Sim, todos nós já temos algumas. Mas também identificar na figura emblemática de Paulo, um homem velho que ainda está em nós, representando, sendo representado nesses arroubos, nessa agressividade, nessa intemperança. Eu me vejo muito assim, viu? Eu, quando falo sobre isso, eu estou falando para mim primeiro. Para mim não, para eu primeiro, melhor dizendo. Melhor concordando. Então, se eu identifiquei, se eu fiz essa análise, essa autoanálise, com sinceridade, com responsabilidade, e eu identifiquei, opa, tem problemas. Então aí, ok, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. A segunda questão, eu quero mudar, é a segunda pergunta. Eu quero mudar? E às vezes eu me identifico que eu sou assim mesmo. Mas eu preciso querer mudar. Ninguém muda ninguém se ele não quiser. Porque é um movimento de dentro para fora. Ainda que a gente receba estímulos externos, mas no final, algo precisará ocorrer dentro para fora. Eu quero mudar. A terceira questão, a terceira pergunta definitiva para esse processo: é possível mudar? Porque, primeiro, ninguém diz em lugar nenhum, no Evangelho, na doutrina espírita, em lugar nenhum, nós vimos essa afirmação de que mudar é fácil. Não é fácil. Dificílimo! Mas não é impossível. Nós também não vamos encontrar nenhuma afirmação nesse sentido, de que é impossível mudar. É possível. Para uns, vai ter que colocar uma quantidade de vontade, de esforço X. No outro, vai ter que ser X mais Y. As nossas realidades, a nossa natureza, ainda que seja a origem seja divina, nós somos diferentes, somos semelhantes, mas nós somos iguais. Cada um de nós está reagindo a essa pandemia de uma forma. Cada um de nós reage de uma forma diferente com relação ao desencarne de um amigo, de um parente, de um familiar. Cada um de nós ainda estamos na condição humana. Não é porque nós somos espíritas que nós já estamos autossuficientes. Está tudo resolvido comigo. Nada me abala. Isso é hipocrisia. Então a gente vê que nós não estamos falando daquele é o positivismo irresponsável. Achar que tudo na nossa vida vai dar certo, que nossos projetos todos serão realizados, que tudo vai correr bem comigo. Não, a gente sabe que não é assim. A escola espiritual Terra não traz ainda esta proposta, ainda que estejamos em processo de regeneração, de transição para um modelo melhor. Mas ainda estamos transitando. As dores, as expiações e provas, tudo faz parte desse contexto de necessidades que todos nós trazemos conosco. Nós não encontramos aqui essas necessidades. As necessidades estão incitadas. Estão em nós. Em nossas entranhas. Então, é possível mudar-se. É necessário nós mudarmos. Para tanto, precisamos elaborar um projeto
Nós elaboramos projeto para tudo. Por que não elaborar um projeto da nossa reforma íntima? Ora, o ano que vem é um convite que nós fazemos. Ano que vem, 2021, o meu projeto pessoal vai ser ser mais tolerante. Não vou falar nem de paciência, tá? Estou falando de tolerância, porque tolerância tem níveis, né? Tem níveis. A paciência é o grau máximo da tolerância. É a virtude alcançada. E depois que a gente ganha a virtude, a gente não perde nunca mais. Então não é correto dizer de que perdemos a paciência. Ah, eu perdi a paciência. Você não perdeu porque você não a tinha. O que você atingiu foi seu grau de tolerância. Então, o nosso desafio para 21 será um exemplo, tá? Façam as suas apostas. A aumentar o meu nível de tolerância. Praticar o perdão. Olha só que desafio legal, hein? Se quem nos ouve agora tem alguma coisa a precisar ser ajustada em alguma relação, olha o desafio proposto. Reajuste-se com ele no ano que vem. Você terá 12 meses para fazê-lo. Mas não deixe para amanhã, para o mês seguinte, que você pode fazer já. Nos primeiros dias de janeiro. Então, companheiros, o nosso tempo já está acabando. Então, para que nós sejamos um novo ser, nós precisamos elaborar o nosso caminhar, se revestir de forma segura das ferramentas para pavimentar aonde nós vamos dar os nossos passos. E a doutrina espírita é esse farol que ilumina lá a nossa meta. Não ilumina só o agora, ilumina o amanhã. É como se fosse um grande farol a orientar os navegantes em dias, né, nublados. Porque os antigos navegantes guiavam-se pelas estrelas, né? Mas quando havia nuvens, eles ficavam perdidos. Daí a necessidade do farol. O Espiritismo é esse farol. Jesus é a luz do mundo. Então nós temos que buscar esses recursos para pavimentar, para que a gente possa dar passos seguros e definitivos, para que a gente venha a ser pessoas melhores, mais saudáveis. Porque tudo se reflete, né? Está tudo interligado, o emocional, o psicológico, o material, o espiritual. Então, esse é o nosso convite. Desse encerramento, desse trabalho que se encerra hoje, as atividades de palestras públicas também, do GECAL. Eu quero agradecer profundamente, mais uma vez, esse convite tão generoso que a Marise está sempre nos fazendo, representando, obviamente, a instituição, porque eu recebo o convite, não da Marise, é da instituição. Porque amanhã a Marise poderá não estar pelas circunstâncias da vida, poderá mudar-se, declinar de alguma obrigação, mas a casa, a instituição, está acima de nós. Então eu agradeço profundamente essa instituição de fraternidade, aonde sempre quando lá estive, e por certo estou recebendo agora, essa fraternidade, esse carinho, essas vibrações de amor e de companheirismo. Muito obrigado a todos. Que todos tenhamos atitudes que possam colaborar com um mundo melhor, com um ano melhor. Tenhamos paciência. Eu sei que nós estamos todos muito cansados com tudo isso. Mas vamos buscar nos revigorar com os nossos amigos espirituais que estão sempre nos assistindo, com a grande força emissora de amor de Jesus, a nos contemplar a vida com oportunidades de refazimento todos os dias. Então, companheiro, nós sempre temos mais o que dizer, mas eu espero
que essa pequena contribuição possa ajudar a todos nós a estar mais motivados ao trabalho, à colaboração com Jesus. Então, companheiros, nós vamos fazer então a prece de encerramento, a qual convido a todos os companheiros que possam nos acompanhar. Queridos amigos, queridos irmãos de ideal espírita, e todos os nossos companheiros em humanidade, que estão nos acompanhando e que irão nos acompanhar em outras oportunidades, elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, que nos acudam, que nos fortaleçam, que nos amparem, que nos socorra nesse momento grave de testemunho na terra, Senhor. Que nunca nos falte a fé, a esperança, a coragem, a vontade, Senhor, de continuar dando passos em sua direção. Esparge a sua luz, Senhor, sobre toda a terra, envolvendo os corações sofridos nesta hora, fortalecendo a todos aqueles envolvidos em dar conta deste momento grave de superação humana. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a cada um neste momento, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho, por nos acompanhar. Um grande abraço a todos. Eu espero nos reencontrar o mais rápido possível. Estamos sentindo muita falta de todos vocês. Desejo um ótimo final do ano, um ano de muita responsabilidade que está por vir e muito trabalho para todos nós. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Muita paz.